Nós queremos te agradecer, ó Deus, por esse ambiente, pelo teu Espírito que se move nas nossas vidas. E nós oramos para que nessa noite o Senhor continue se movendo através da tua palavra. Nós queremos te agradecer, que o nosso coração seja como uma terra fértil e que a tua palavra possa frutificar. Jesus disse que o poder dela é de frutificar a 30, 60 e até 100 por cada semente. E eu oro para que cada semente semeada nessa noite possa frutificar abundantemente nos nossos corações. Nós queremos ouvir o Senhor, nós alinhamos agora a nossa mente, o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Eu queria ler com você, se você tiver Bíblia aí, abra ou ligue ela no seu celular. Marcos capítulo 4, verso 35. Marcos capítulo 4, verso 35. Diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para outra margem. Diga, passemos para outra margem. Olha para quem está do seu lado e diga: hoje, o convite de Jesus é para você passar para outra margem. Diga, eu quero saber se você está disposto a passar por outra margem. E continua o texto. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus na popa dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim, tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Capítulo 5, verso 1. Entre mentes, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Só até aí. Esse é o tema dessa mensagem de hoje. Passemos para outra margem. Sabe que o final do ano aí está chegando, e a gente, quando nós vamos chegando no final do ano, nós começamos a traçar os nossos alvos, né? Só que uma coisa que você tem que observar é que só traçar alvo não vai fazer você viver um ano novo. O que nós precisamos, na verdade, é vivenciarmos e praticarmos aquilo que nós sabemos que realmente vai trazer mudança nas nossas vidas. E quando eu olho para esse texto, se você pegar um pouquinho atrás, o contexto todo, Jesus, ele decide passar por uma outra margem, não é por acaso. Uma coisa que você tem que entender é que Jesus, ele é sempre intencional em tudo que ele faz. Quando Jesus fala, passemos para outra margem, não é só uma questão de mudança geográfica. O Senhor, de maneira intencional, está conduzindo os discípulos para uma experiência. E dentro dessa experiência, aleluia, passemos para outra margem. E dentro dessa experiência, obviamente que o Senhor deseja ensinar para os discípulos e para nós alguns princípios que eu quero compartilhar com você hoje. Agora presta atenção aqui. Ele é sempre intencional. Uma coisa que você vai perceber na Bíblia é que Jesus, ele não está deixando a vida o levar. Ele sabe o que ele vai fazer, ele sabe para onde está indo, ele sabe para onde ele está conduzindo os discípulos. Ele é tão intencional que eu sempre me lembro, quando ele vai multiplicar, a primeira vez que ele vai multiplicar os pães e os peixes, a Bíblia diz que ele já sabia o que ele iria fazer. Mas ele estava testando os discípulos. E quando a multidão estava ali faminta, os discípulos falaram: Mestre, despede a multidão porque o lugar é deserto e eles precisam ir embora para poder comer. Jesus falou o quê? Dê vocês de comer. Só que não tinha condição dos discípulos dar alimento para a multidão. Nem tinha dinheiro suficiente para comprar pão. E nem tinha como comprar pão no meio do deserto. Mas o texto vai dizer que Jesus disse isso para os experimentar. Porque ele já sabia
o que estava prestes a fazer. Então o Senhor, ele é intencional o tempo inteiro. Por quê? Porque ele quer te conduzir por experiências, por processos, e ele quer te ensinar através disso. E nesse contexto aqui, Jesus ele vem contando uma série de parábolas a respeito do reino de Deus. Ele conta a parábola do semeador. Quantos lembram da parábola do semeador aí? Que o semeador se semear, não é verdade? Ele conta a parábola da luz, da candeia, que ninguém acende uma luz para colocar debaixo do alqueire, mas sempre para colocar no velador, ou seja, para colocar no lugar mais alto, para que a luz possa iluminar todos que estiverem na casa, não é verdade? A luz sempre tem que ser colocada no lugar mais alto, lembre-se disso. Por quê? Porque você é a luz nesse mundo, amém? E o Senhor deseja que você sempre esteja no lugar mais alto, para que as pessoas possam ser alcançadas pela sua influência. Ele conta a parábola também do grão de mostarda, onde ele diz que o grão de mostarda é a menor das sementes, mas uma vez plantada, ela se torna a maior de todas as hortaliças, a ponto das aves virem e acharem abrigo nos seus galhos. Porque a semente de mostarda de Israel é diferente da nossa. A nossa é pequenininha, a mostarda, na verdade, ela fica pequenininha. A mostarda de Israel se torna uma árvore. Então presta atenção no que eu quero te falar. Jesus vem contando as parábolas do reino. E em todas as parábolas do reino, Jesus ele vai enfatizando o poder de expansão que há no reino. O semeador saiu a semear. Isso fala de quê? Expansão. De semear, de crescimento, de lavoura que expande. A luz colocada no mais alto lugar, ou seja, para que ela possa expandir e iluminar o máximo possível. O semente de grão de mostarda, pequena semente que se torna a maior de todas as hortaliças. Expansão, expansão. Então o Senhor vem contando uma série de parábolas, dizendo que, ou mostrando que o reino tem o poder de se expandir. Ele fala também que o reino de Deus, ele é semelhante a uma mulher que pega uma pequena porção de fermento e joga na massa e leveda e influencia toda a massa. Irmão, o reino de Deus carrega em si esse poder de expansão com uma pequena porção. Seja um pequeno feixe de luz, seja uma pequena semente, seja uma pequena porção de fermento. Esse é um dos únicos textos que aponta o fermento como algo positivo na Bíblia. Porque grande parte do fermento é apontado como algo negativo. Isso significa, querido, que nós carregamos esse poder de expansão. Porque Jesus disse que o reino de Deus não está lá e nem acolá. O reino de Deus está dentro de vós. Isso significa que você pode ser uma pequena sementinha colocada numa cidade, uma pequena porçãozinha de fermento inserida dentro da sua família. Você carrega aquilo que é suficiente para levedar, para influenciar toda a massa. A gente fica esperando algo grande demais. Mas Jesus está dizendo o seguinte: o reino de Deus ele é tão poderoso que uma pequena porção dele tem a capacidade de influenciar, de expandir, de crescer. Sabe, essa igreja é uma porção do reino de Deus nessa cidade. E eu vou te falar, essa igreja ela tem essa capacidade porque ela carrega o reino de Deus. E não importa o tamanho dela. O que importa é que se ela está aqui, se é uma pequena porção do reino aqui, nesse bairro, nessa cidade, eu vou te falar, nós temos a capacidade de levedar, de influenciar, de expandir o reino de Deus para toda essa cidade. Então ele vem contando essas parábolas do reino. E aí, quando ele termina de contar as parábolas do reino, nas margens da Galileia, ele diz para os discípulos: passemos por outra margem. E na outra margem ele vai encontrar Gadara. Gadara era uma região que os judeus não frequentavam. Ali se criava porcos, e os porcos eram considerados animais imundos para os judeus. E ali se criava porcos porque aquela cidade, aquela região, na verdade, era uma região considerada impura para os judeus. Nenhum judeu ia para Gadara. E quando Jesus chega em Gadara, ele dá de cara com quem? Com o endemoniado. E não era qualquer um, é o endemoniado mais famoso da Bíblia. Que é o homem que estava possesso por uma legião de demônios. Eu não me lembro de ter outro contexto bíblico que fala de legião, acho que é só esse. O endemoniado mais famoso na Bíblia está aqui, em Gadara. E o que eu começo a perceber?
É que Jesus, e aqui que eu quero que você comece a entender a mensagem de hoje. Jesus conta uma série de parábolas, fala do reino. Mas quando ele convida os discípulos para passar para outra margem, ele está convidando os discípulos agora para entrar na experiência daquilo que ele havia acabado de falar e de explicar. Porque havia uma região que ainda não tinha recebido o poder e a influência do reino de Deus. Eu não sei se você se lembra, mas quando Jesus expulsou aquela legião de demônios, os demônios pediram para Jesus o quê? Não nos tire de fora desse lugar. Nos mande para os porcos. Você sabe que tem crente que está em crise da sua oração não ser respondida. Eu vou te falar, até a oração de demônio é respondida, irmão. Porque naquele dia os demônios clamaram a Jesus e ele fez o quê? Atendeu. Vocês querem ir para os porcos? Então vai. Oração de demônio foi respondida. Não é possível que essa oração não vai ser respondida, irmão. É porque, na verdade, o Senhor responde, mas às vezes Ele não responde do jeito que você quer. Porque o silêncio de Deus também é uma resposta. O não de Deus também é uma resposta. O problema é que você está aficionado naquilo que Ele quer, naquilo que você quer que Ele responda. Naquele dia uma legião falou, não nos mande para fora dessa região, nos mande para os porcos. Jesus falou, então vai, está respondida essa oração. E por que os demônios não queriam ir para fora de Gadara? Porque os demônios são territorialistas. Porque há potestades que se apossam de regiões de cidades, de bairros. Eu não vou entrar dentro disso aqui, mas você já percebeu, existem determinados bairros onde tem um índice de violência maior. Outros bairros têm um índice de tráfico de droga maior. Outros bairros têm um índice de quê? De prostituição. Por quê? São espíritos que estão atuando naqueles lugares. Só que Jesus está falando do quê? Do potencial de avanço do reino de Deus. Só que tinha um lugar que o reino de Deus ainda não tinha alcançado, é Gadara. Então ele fala o seguinte, passemos para outra margem. Por quê? Porque é o seguinte, ó discípulos. A Siri falando aqui. Porque é o seguinte, aquilo que eu acabei de explicar para vocês na teoria, agora eu vou inserir vocês na prática. E passar para outra margem, que é o tema dessa mensagem, é justamente isso. O Senhor quer nos convidar das margens da Galileia, do lugar só de ouvir, para Gadara, que é do lugar onde você vai ter que praticar o que você ouviu. Porque a gente quer resultado em tudo. Nós queremos resultado em tudo. Só que todo resultado é consequência de uma prática. E o evangelho não foi feito só para você ouvir. O evangelho foi feito para você viver e praticar. O apóstolo Tiago diz que a fé sem obras é o quê? Morta. Uma outra palavra para morta é improdutiva. Uma fé que é só de ouvir e só de falar e não tem prática, ela não produz nada. Ela é inoperante, ela é morta. Eu fico vendo um monte de cristão em crise. E ele vive em crise e vive reclamando, mas por que as coisas não mudam? Então, irmão, não muda, não é falta de oração muitas vezes. Não muda, não é falta de ouvir, porque todo domingo você está ouvindo. E talvez até durante a semana. Talvez você consome pregação na internet. Muitas coisas da nossa vida não mudam, porque está faltando a gente dar o passo e ir para a prática. E a Bíblia não é um manual de religião. A Bíblia é um manual para a sua vida. Para ser vivida, para ser praticada. Então hoje, querido, o Senhor deseja te convidar para sair um pouquinho das margens da Galileia e ir para Gadara. Por um lugar onde aquilo que você ouviu, agora precisa ser o quê? Vivido, praticado. Domingo, nós estamos na Galileia. A Galileia é o lugar de você ouvir. Mas segunda-feira você está em Gadara, é lá fora. É o lugar de você praticar. Fica quieto aí, Siri. É o lugar de você praticar. Segunda-feira é a sua Gadara. Terça-feira é a sua Gadara. No seu trabalho é a sua Gadara, na sua escola é a sua Gadara, na sua família é a sua Gadara. Lá é o lugar onde você vai colocar em prática aquilo que aqui, nas margens da Galileia, você ficou ouvindo. Eu quero um 2022 diferente, beleza. Não adianta só traçar alvo, não adianta só orar. Você tem que praticar. O que você aprende, coloca em prática. Irmão, a gente está aqui, tem uma galera aqui, a gente gosta do digital da vida, né? A gente vive uma geração onde a geração está o quê? Ela está vivendo uma overdose de conhecimento. Curso atrás de curso, conteúdo atrás de conteúdo e não vê resultado nenhum. Por quê? Porque tudo que você escuta e não pratica, não produz resultado. Com a Bíblia, querida, é da mesma forma.
Só que a gente é viciado no ouvir, porque ouvir é mais cômodo do que no praticar. Ouvir é só sentar e emprestar o ouvido. Só que você tem que entender que todo conhecimento vai exigir de você uma prática. E se você não praticar, você não vai colher os frutos desse conhecimento. Então não adianta você ouvir falar de oração se você não ora. Não adianta você ouvir falar que você tem poder, tem unção, se você não usa esse poder, essa unção. Então a gente precisa sair desse lugar, das margens da Galileia. Sair não, presta atenção, deixa eu corrigir. Senão você não vai nem querer vir aqui, né? Que eu estou falando que é a Galileia, né? É equilibrar, irmão. É entender que tem momento de ficar nas margens da Galileia e tem momento de ir para onde? Para Gadara. Você nunca observou isso? Que quando Jesus ensina algo, ele sempre, depois do ensino, ele vai para a prática. Sempre. Ele sempre convida os discípulos para ir para uma prática. E é isso que a gente precisa entender. Meu 2022 só vai ser diferente se eu entrar na prática. Se eu começar a praticar. Agora, sabe, igual o Elvis, acho que foi o Elvis que falou aqui, né? Você não precisa esperar janeiro para começar a praticar, irmão. Começa a praticar hoje. Aquilo que você já conhece do Senhor, aquilo que você já entende, aquilo que você já sabe que tem que ser feito, começa a fazer hoje. Diga amém aí. Agora, uma coisa que eu entendo nesse texto é que todas as vezes que a gente dá o passo para ir para a prática, a gente vai encontrar resistências no meio do caminho. O texto diz que quando eles decidiram passar para outra margem, o que eles encontraram no meio? Uma tempestade. E é interessante que o termo que Jesus usa para repreender a tempestade é repreender, na verdade, já falei. Né? Ele usa o termo repreender. E esse termo, geralmente, ele é usado quando Jesus vai expulsar demônios. Então, o que eu começo a compreender? Que todas as vezes que você vai colocar em prática aquilo que você entende da palavra, o diabo vai se levantar para quê? Te resistir. Você sabe por quê? Porque o diabo não se preocupa com o quanto você sabe da Bíblia. Ele se preocupa com o quanto você está disposto a praticar da Bíblia. Porque saber da Bíblia, ele mesmo sabe. Quando ele foi tentar Jesus em Mateus capítulo 4, ele citou de cor. O diabo, querido, sabe a Bíblia na ponta da língua mais do que nós. Só que só tem um detalhe, uma grande diferença. O diabo não vive o Evangelho. Ele não se submete à prática do Evangelho. E essa é a grande diferença nas nossas vidas. Nós cantamos aqui, eu quero inclusive finalizar hoje com essa canção. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Lembra da parábola dos dois construtores? Um era sensato e outro insensato. Um construiu a casa sobre a rocha e o outro construiu a casa sobre a areia. Quando veio a tempestade, o que construiu a casa sobre a rocha se manteve firme. E o sobre a areia ruiu. Quem lembra qual que era a diferença entre os dois? Não é? É, exato. O que o texto vai dizer lá? O texto diz o seguinte: Jesus termina o sermão da montanha e encerra com essa parábola, dizendo o seguinte: que um ouviu, na verdade os dois ouviram, só que só um ouviu e praticou. Olha para cá, o que te sustenta no meio da tempestade, o que vai sustentar qualquer área da sua vida, financeira, casamento, qualquer coisa, querido, não é o quanto você ouve da palavra, é o quanto você pratica da palavra. É a prática que te coloca sobre a rocha. E quando vem os dias difíceis, é a prática que te mantém firme sobre a rocha. O fundamento é a prática. Então quando você fala, eu vou construir, igual o Elvis falou, é você que decide realmente. Porque é você que vai construir. Ele te dá todas as ferramentas, é a palavra. Mas é você que decide o quê? Construir. Agora, quem é que constrói uma casa? Parado. Quem é que constrói uma casa só estudando sobre construção? Irmão, a Bíblia é um manual de construção da sua vida. Só que você constrói de que forma? Praticando, colocando a mão no arado, fazendo o que tem que ser feito. Então você tem que pegar a palavra, aquilo que você entende, e começar o quê? Praticar. E na medida que você vai praticando, você vai o quê? Construindo a sua vida sobre um firme fundamento. Só que praticar é o que exige de você o quê? Esforço. Sair da zona de conforto. Você já viu? Tudo que a gente estuda na hora da prática não é difícil?
Agora, presta atenção, olha para cá. Eu não estou dizendo que é fardo, porque o evangelho não é fardo, irmão. O evangelho, na verdade, ele sempre remove o fardo. Mas eu estou dizendo que na hora da prática, vai exigir de você algo. Então, quando a Bíblia te ensina sobre perdão, na hora da prática do perdão, não tem horas que é desconfortável? Por que é desconfortável? Porque você tem que abrir mão de sua razão, você tem que abrir mão do seu ego, você tem que calar a sua carne e pedir perdão, reconhecer o seu erro. Então, na hora da prática, nem sempre é prazeroso, mas o resultado da prática sempre é prazeroso. Não é prazeroso porque muitas vezes na hora da prática o nosso ego está envolvido, a nossa própria vontade está envolvida. Mas decida praticar a palavra, sabendo que ela é a boa, perfeita e agradar a vontade de Deus. Irmão, o resultado da prática sempre é maravilhoso, prazeroso, abundante. Só que na hora da prática, você vai encontrar o quê? Resistências. Como os discípulos aqui encontraram resistências também. Quando eles foram convidados para passar para outra margem, eles encontraram resistência. Mas eu aprendo uma outra coisa. No meio da travessia, quando a tempestade veio, presta atenção. A tempestade veio e eles se desesperaram. Jesus estava o quê? Dormindo. Acordaram Jesus. Mestre, o senhor não se importa que a gente pereça? Jesus levantou, repreendeu a tempestade. Jesus interviu no problema. E eu aprendo uma outra coisa. Que todas as vezes que a gente decide sair das margens da Galileia, só do ouvir, e ir para a prática, ainda que possa haver resistência, haverá intervenção divina. Sabe aonde é que acontece o sobrenatural? Não é enquanto você está ouvindo, é quando você decide praticar. A intervenção divina, ela acontece quando você sai das margens da Galileia, sai do lugar de ouvir e se dispõe no lugar para prática. Foi naquele lugar ali que eles olharam para Jesus e disseram o quê? Quem é esse? Que até o mar lhe obedece. Que até o vento lhe obedece. Eles reconheceram a divindade de Jesus. Eles reconheceram que Jesus não era normal. Eles reconheceram que Jesus era Deus, porque ele tinha poder até mesmo sobre a natureza. Ou sobre as potestades que estavam talvez movimentando toda aquela tempestade. Então presta atenção, querido. Você quer intervenção divina, mas você não quer sair das margens da Galileia. Não existe intervenção divina nas margens da Galileia. Intervenção divina é quando você decide passar para outra margem. Eu não sei quais são as decisões que você tem que tomar para o próximo ano. Mas eu quero dizer uma coisa. Se você decidir sair das margens da Galileia e fazer o que tem que ser feito, mesmo com frio na barriga, mesmo com medo, mesmo com tantas incertezas, é nesse lugar, ou é durante esse percurso que você vai experimentar a intervenção divina na sua vida. O Elcio falou, a gente está mudando para São Paulo. Esse dia eu estava cortando o cabelo lá, meu barbeiro falou assim, e como é que está o frio na barriga? Eu falei, rapaz, o dia que o frio na barriga acabar, significa que eu parei de crescer na minha vida. O dia que o meu frio na barriga acabar, de duas uma, ou eu parei de crescer, ou eu morri. Eu quero viver isso sempre. Porque enquanto eu estou com frio na barriga, eu estou dando um passo além da minha zona de conforto. Enquanto eu estou vivendo frio na barriga, eu estou dando um passo para fora do meu barco. E quando eu saio para fora do meu barco, eu posso experimentar a intervenção divina. Eu só posso andar sobre as águas se eu me dispor a sair para fora do barco. Eu só posso ver ele acalmar as tempestades se eu me dispor a sair das margens da Galileia, irmão. Então, eu quero viver esse frio na barriga constantemente. Só que a gente morre de medo. Só que viver pela fé é justamente viver com esse frio na barriga, na certeza de que Ele é com você e que quando você sair das margens da Galileia, haverá intervenção divina sobre a sua vida. Tem gente que está morrendo de medo de começar um novo negócio. Tem gente que está morrendo de medo de mudar de emprego. Tem gente que está morrendo de medo de um monte de coisa, irmão. E quando você permitir o medo te paralisar, você não vai experimentar do sobrenatural de Deus. Mas quando você sair da sua Galileia, do seu lugar só de ouvir, de conforto, no meio dessa transição, você vai ver intervenção divina, irmão. É aí que acontece. Ah, Deus me usa, eu quero ser usado no sobrenatural. Beleza, sai da Galileia só de ouvir e põe a mão na cabeça do enfermo. Quando você põe a mão na cabeça do enfermo, você vai experimentar do quê? Da intervenção divina. Tem gente que fica orando, eu quero ser usado. Irmão, você não vai ser usado nas margens da Galileia, você vai ser usado lá em Gadara.
Então você tem que sair das margens da Galileia. Você tem que sair do vício só de ouvir. E tem que ir para o lugar onde Deus vai te usar. Irmão, presta atenção. O poder de Deus não foi feito para manifestar só aqui, ó. Na verdade, querido, em momento nenhum ele foi feito para manifestar só aqui. O poder de Deus, ele foi feito para manifestar para que os incrédulos creiam que ele é real. Jesus, ele manifestava sinais e ele deixava bem claro que era para que as pessoas pudessem crer que ele era o Filho do Homem. Então, existe um lugar onde o sobrenatural de Deus anseia por manifestar. E não é aqui nessa reunião, é lá fora. É fora dessa reunião. Eu sei que você vem, eu sei que o Senhor te toca, eu sei que você pode ser curado aqui, ok. Mas o que Ele quer fazer através de nós não é aqui. Aqui Ele faz em nós, mas através de nós é lá fora. Através de nós não é na margem da Galileia. Através de nós é lá em Gadara. É onde tem legião. É onde tem os encapetados. É onde os capetas estão tudo lá. Não me tire daqui, é lá. É nesse lugar que Deus quer usar a sua vida. É lá fora, irmão. E é nesse lugar que o sobrenatural de Deus manifesta. A igreja fica, eu quero poder, eu quero poder. Irmão, eu já constatei, a igreja não precisa de mais poder, irmão. Quem tem o Espírito Santo aqui? Ele é o poder de Deus na sua vida. A igreja não precisa de mais poder, a igreja precisa ir para os lugares que precisam do poder de Deus que você carrega. É isso que a igreja precisa. Exato. Vamos para o inferno. Tirar o povo de lá. Deixa as crianças ir. O reino é delas, disse Jesus. Então, querido, amém. Porque Galileia é lugar de ouvir. E a gente precisa ouvir. Jesus sempre enfatizou o ouvir. Sempre. Mas depois que ele liberava a palavra, o convite era, agora vamos praticar. Agora vamos para o lugar. E ele começa a falar do reino e faz um convite para que os discípulos pudessem experimentar da manifestação do reino de Deus. Lembre-se disso. Foi no meio da transição que o diabo se levantou. Mas foi no meio da transição que o poder divino interviu. Toda vez que você resolver praticar, o diabo vai se levantar. Mas toda vez que ele se levanta, o poder de Deus vem e intervir. O sobrenatural de Deus vem intervir. Você já teve aquela experiência, Jesus, quanto mais eu oro, mais assombração me aparece, não é? Parece que quando você decide praticar a Bíblia, a coisa fica pior, não é? A gente escuta isso em muitos casais, né? Nossa, agora eu resolvi agora tomar atitude no meu casamento, agora que a coisa está ficando feia. É claro, querida, que o diabo se levantou, porque ele quer que você desista. Só que se você se lembrar que no meio da prática, no meio da transição, além de se levantar, é a oportunidade que o poder de Deus tem para intervir, você não para, você continua, irmão. Se tem um sinal de que você está indo para o lugar certo, é o diabo se levantar na sua vida. Toda vez que o diabo se levanta, querido, prossegue. Você está no caminho certo. Porque quando você está no caminho errado, ele faz questão de abrir a porta e facilitar tudo para você ir. Quando você está num caminho de perdição, de cilada, ele não traz nenhuma resistência para você. Mas quando ele percebe que você está indo para Gadara, e que se você chegar lá, você vai expandir o reino de Deus naquele lugar, ele se levanta no meio do processo para tentar te barrar. Então faz do levante do diabo um sinal, um radar, para você identificar, esse é o caminho certo. Toda vez que o diabo se levantar, você fala, estou no caminho certo, agora é que eu não paro mesmo, agora é que eu vou mesmo. Agora é que eu insisto, agora é que eu pratico, agora é que eu oro, agora é que eu vou perseverar. Só que a gente faz o contrário, né? O diabo levanta, o Golias levanta, a gente sai correndo. Não, irmão, Golias é a sua promoção. Golias é a oportunidade de você romper, crescer, ir para o outro nível, irmão. Pelo amor de Deus, o seu radar muitas vezes está estragado. O nosso radar está procurando facilidades, mas a gente tem que entender que é quando encontramos obstáculos e dificuldades que nós estamos no caminho certo. Todas as vezes que Jesus decidiu fazer transições, ele encontrou resistências no meio do caminho. Todas as vezes. Porque o diabo quer parar Jesus o tempo todo. Então faça do levante do inimigo um sinal para testificar que você está no caminho certo. É por aí que você tem que continuar, irmão. Resiste ele.
Eu acredito que, mais do que nunca, a gente vive uma época onde nós precisamos praticar a palavra de Deus, irmão. Entrar na prática da palavra de Deus. E eu queria te desafiar nesse culto de hoje. Hoje, quando você for embora para sua casa, em você começar a avaliar tudo que você já sabe, mas que você não tem praticado, não tem vivenciado. Interessante que João, no Apocalipse, quando ele tem a visão, ele é arrebatado, né, até os céus, e ele pega aquele livro de Deus, né, ele diz que ele tem uma experiência que, quando ele come da palavra, a palavra era doce na boca dele, mas quando ela desce para o estômago, ela era o quê? Amarga. Porque geralmente é assim, quando a gente recebe a palavra, a gente dá glória a Deus, aleluia, é isso, é doce. Mas quando você tem que praticar a palavra, nem sempre é doce a prática. Por quê? Porque muitas vezes a palavra, ela vai nos instruir a tomarmos atitudes que é contrário ao nosso ego, que é contrário à nossa própria vontade. Só que, pelo amor de Deus, querido, você tem que lembrar que o resultado da prática da palavra sempre vai trazer mais benefícios do que a prática da sua própria vontade. Porque não é a sua vontade que é boa. Não é a sua vontade que é perfeita. E não é a sua vontade que é agradável. É a vontade de Deus que tem que carregar tudo isso. E eu sei que você já experimentou isso. De muitas vezes vivenciar algo da verdade de Deus que ali foi difícil para você. Mas quando você cumpre com a palavra de Deus e olha para trás, você fala, meu Deus, como é maravilhoso praticar a palavra. Como é maravilhoso perdoar. Né? Perdão, por exemplo, que é uma coisa básica. Até hoje as pessoas têm dificuldade em perdoar. Mas quando você perdoa, você fala, eu não quero perdoar, é difícil, você não sabe o que a pessoa fez comigo. Mas quando você perdoa, não é um alívio? Não é maravilhoso? Não é uma libertação? Então, inicialmente, é um sofrimento, entre aspas, porque é o seu ego não querendo praticar a palavra. Mas quando você entende que você não tem que andar pelo seu ego, mas pelo Espírito, que é a sua essência, você é Espírito, amém? Quando você pratica aquilo que é espiritual, o resultado, irmão, é isso. Satisfação, alegria. Só que às vezes no processo não é. Porque no processo você está lutando contra o seu ego. Então quero desafiar a sair um pouco das margens da Galileia, ou parar de ficar viciado nas margens da Galileia, e passar para outra margem, irmão. E começar a praticar aquilo que você tem aprendido todo domingo. Toda reunião, todo discipulado, toda célula. Porque é a prática da palavra que traz uma colheita de 30, 60 ou até 100 por um. Quando você escuta a mensagem, você recebe o quê? Semente. A mensagem é a boa semente do reino de Deus. Mas quando você pratica a mensagem, o que você está fazendo? Plantando a semente. E quando você planta a semente é boa. E se o solo é fértil, você vai colher o quê? Com abundância, irmão. Então lembre-se disso. Todo resultado é fruto de uma prática. E isso não é só com relação ao reino de Deus, não. É com relação a qualquer coisa na sua vida. Qualquer coisa. Tudo que você aprende. Irmão, você pode fazer faculdade de medicina. Se você não praticar, você vai ser um médico, um bom médico? Você só tem teoria. Ou você vai para a prática, ou não adianta nada, irmão. Com a Bíblia é a mesma coisa. E a gente vive uma época que a gente tem resposta para tudo. Né? Porque é a síndrome do Google. Todo mundo tem uma resposta na ponta da língua. E se você não souber, só dá um Google rapidinho, a resposta está ali, irmão. Só que não é sobre, a vida cristã não é sobre só o que você sabe. É sobre o que você pratica. Vive. E é interessante que os primeiros cristãos não tinham o evangelho que nós temos. Mas eles tinham a prática que muitas vezes nós não temos. Porque o mesmo Espírito que estava neles está em nós. E esse Espírito clama por prática. Para que você vivencie essas verdades na sua vida. Amém? Quem está me entendendo diz aleluia. Aleluia. Hoje esse é o desafio do Espírito Santo para você. Ele está te convidando a mudar de nível. A sair da teoria. A ir para a prática. E a vivenciar as verdades do Evangelho de Deus. Nós não podemos ser uma igreja viciada só no ouvir. Nós temos que ser uma igreja quase que obstinada no praticar. No vivenciar. E é isso que vai trazer impacto sobre a vida de outras pessoas. Amém? Eu quero te convidar aí a ficar em pé, onde você está. Vem cá os irmãos do louvor.
Fui rápido, Elcio. Eu quero cantar essa canção. A gente vai cantar essa canção. E enquanto a gente canta essa canção, eu queria que você nessa noite sentisse esse desafio, esse convite do Senhor. Para você não ser alguém só viciado em ouvir. Irmão, olha, eu posso te afirmar, quase toda a igreja no tempo de hoje está viciado no ouvir. E a maior parte do porquê da crise dos cristãos é justamente isso. Porque eles ficam questionando, mas eu vou no culto, mas eu conheço a Bíblia, mas é isso, mas aquele, irmão, não é sobre só ir, não é sobre só conhecer, é sobre praticar, é sobre vivenciar. E sobre ano novo, é a mesma coisa que a gente fala toda virada de ano. Não adianta pôr alvo no papel se você não está disposto a fazer o que tem que ser feito. Sem prática você não vai a lugar nenhum, irmão. Em nada na sua vida. Então o seu casamento é sobre prática. A relação com seus filhos é sobre prática. A sua vida financeira é sobre prática. Quais são as áreas da sua vida que você quer que o Evangelho venha e ele frutifique? Não é sobre só conhecer, é sobre praticar. É conhecer o que ele diz sobre a respeito daquilo e colocar em prática o que ele diz a respeito daquilo, irmão. E é isso que o Senhor nos convida. Ser uma igreja praticante. Porque a fé sem prática, ela é improdutiva. Ela não vai produzir nada nas nossas vidas. Feche seus olhos nessa noite. Eu quero que a gente cante essa canção. E enquanto nós cantamos, eu queria que você deixasse o Espírito Santo trazer esse convite no seu interior. Onde você vai sair daqui hoje decidida em viver tudo aquilo que você tem escutado, tudo aquilo que você tem aprendido. E você vai entrar em 2022 com esse propósito de vivenciar, de tomar decisões que você já sabe que você já deveria ter tomado e você está protelando. De vivenciar verdades da palavra que você já deveria estar vivenciando e você também está protelando. Hoje você vai sair das margens da Galileia para passar para outra margem. Você vai sair do campo da teoria para ir para o lugar da prática. E não só o reino de Deus vai expandir na sua vida, mas ele vai expandir através da sua vida. Sabe o que é interessante? Aquele endemoniado queria seguir Jesus. Jesus não deixou. Aquelas pessoas, eles expulsaram Jesus de lá, porque os demônios entraram nos porcos e os porcos se lançaram no abismo. Jesus, entre aspas, trouxe um prejuízo econômico para aquele lugar. Mas aquelas pessoas eram tão apegadas ao dinheiro que elas preferiam ter Jesus fora da região delas do que correr o risco de mais porcos ficarem endemoniados e morrerem. Mas aquele homem queria seguir Jesus. Jesus falou, não, você não vai me seguir não. Você vai voltar para sua casa. Sabe o que Jesus deixou em Gadara? Jesus deixou em Gadara uma semente do reino. Ele deixou em Gadara uma pequena porção de fermento. Quem era a pequena porção de fermento? Era o endemoniado, que voltou para lá, liberto, carregando o reino de Deus. E com certeza começou a expandir o reino sobre aquela cidade. Porque ele voltou para vivenciar aquilo que ele tinha recebido da parte de Jesus. O reino se expande quando nós praticamos. Quando nós decidimos passar para outra margem, o reino se expande na sua vida e através da sua vida. Vamos cantar essa canção. Digno desta canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor.
todo entendimento da mensagem de hoje, onde você vai decidir construir a sua vida sobre ele. E essa construção fala de uma prática. Essa construção fala de você colocar a palavra em prática, você viver essa palavra. E quando nós cantamos essa canção, você vai tomar essa decisão de viver a palavra e construir a sua vida sobre esse firme fundamento. Eu vou construir a vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou construir somente em ti. Vamos lá, eu vou construir. Eu vou construir a vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Eu vou construir. Vamos lá, essa voz. Eu vou construir a vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser olhos fechados ainda. Vamos cantar isso. Eu vou construir a vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar. É uma decisão sua, uma decisão de cada um. Você decide construir. Coloca o seu casamento, coloca a sua vida. Eu vou construir a vida. Eu decido construir a minha vida. Tu és o meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu vou construir, vamos lá. Eu vou construir na vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Eu não vou ser abalado. Eu não vou ser abalado. Eu estou sobre a rocha. Eu estou sobre a tua palavra. Tua verdade é a minha rocha. Tua verdade é a minha rocha. Eu decido nessa noite construir. Eu decido nessa noite colocar minha família, o meu casamento, cada área da minha vida, na prática da palavra, na rocha que é a verdade. Nós decidimos nessa noite. Nós decidimos nesse lugar. Nós vamos sair da margem da Galileia.
vamos passar para outra margem. Nós vamos passar para outra margem. Nós sabemos que o Senhor está conosco. A intervenção divina vai acontecer. Nós decidimos essa noite construir a nossa vida sobre a verdade da tua palavra. Mesmo que doia, mesmo que no que exige de nós o desconforto inicial, eu decido construir a minha vida sobre a tua palavra. Eu decido construir. Eu quero que você, com seus olhos fechados nessa noite, você sabe o que o Senhor tem pedido de você, você sabe o que o Senhor tem exigido de você, mas Ele faz isso em amor. Ele não faz isso te obrigando a nada. Jesus sempre está convidando, nunca exigindo. E você sabe que Ele tem te convidado a algumas práticas. Eu quero desafiar nessa noite, coloca a sua vida sobre um firme fundamento. E o firme fundamento não é ouvir, é praticar aquilo que você tem ouvido. Você, casal, se você tem vivido dias difíceis no seu casamento, pega aquilo que a palavra fala e começa a praticar no seu casamento. Você que é jovem, se você quer viver um futuro brilhante, ou se você tem vivido dias difíceis, talvez no seu interior, com incertezas, com emoções conflitantes, viva a palavra de Deus, viva a verdade de Deus. Coloque a sua vida e coloque o seu futuro sobre um firme fundamento. Confie na palavra. Pague o preço de entrar no desconforto inicial, para que você possa colher a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, praticando a palavra dele. Senhor, nós queremos te louvar nessa noite. Não existe lugar mais seguro que quando nós colocamos os pés sobre o firme fundamento que é a tua verdade. Não existe. É sobre ela que nós podemos permanecer no meio dos vendavais. É sobre a tua verdade que nós podemos permanecer no meio das ondas. É sobre a tua verdade que nós podemos andar até sobre as águas. É sobre a tua verdade que o mar pode se abrir. É sobre a tua verdade que mesmo semeando no deserto nós podemos colher como Isaac colheu 100 vezes mais. É sobre a tua verdade, Senhor. Nós não queremos olhar para as circunstâncias, nós queremos apenas viver a tua verdade. Viver a tua verdade. Não importa os cenários, não importa o que os nossos olhos podem contemplar, importa que nós possamos caminhar sobre a tua verdade. Da mesma forma que Pedro caminhou aquele dia sobre a tua verdade em cima das águas. Eu oro para que o Senhor nos faça nesse lugar uma igreja que pratica e não apenas que escuta a tua palavra. Que o teu reino se expanda em nós e através de nós. Nós somos a boa semente do reino aqui. Nós somos o fermento do reino aqui. E nós queremos viver isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Irmãos, quantos querem ir para Gadara? Aleluia. O convite para nós nessa noite é entrar nesse barco para ir para Gadara. Eu sei que, como o Rafa falou aqui, eu falei com o André, é impressionante que quando o Rafa vem pregar, parece que nós estamos numa série e ele está dando continuidade. Irmãos, eu acredito que é chegado esse tempo em que nós somos essas pessoas que escolheram entrar nesse barco e que mesmo diante da tempestade nós vamos experimentar do sobrenatural de Deus, porque nós não vamos parar, irmãos, porque Deus nos chamou para Gadara, Deus nos chamou para passar para o outro lado, porque o reino dele vai se expandir
sobre essa cidade. E como o Rafa falou, a certeza que eu tenho é que há uma resistência espiritual. E quanto mais eu vejo a resistência, mais fortalecidos nós somos para continuar. Irmãos, se prepare para experimentarmos do reino de Deus se expandindo sobre essa cidade como nunca. E isso vai acontecer porque você decidiu passar para o outro lado. Porque você decidiu fazer algo. Amém? Levanta a sua mão onde você está e diga assim: Senhor, nessa noite eu decido passar para o outro lado. Diga: eu vou ser um praticante da tua palavra. Diga: o teu reino irá se expandir através da minha vida, porque eu tenho recebido a tua palavra na Galileia. Agora eu estou indo para Gadara. O diabo pode se levantar, mas é nesse momento que eu irei experimentar do sobrenatural de Deus na minha vida e através da minha vida. Se você quer, diga amém. Você pode fazer barulho, você pode aplaudir, você pode aplaudir forte. Jesus! Jesus! Eu irei, pois eu sei que Ele está. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre levarás a alegria. Só em ti confiarei. Diga, nós teremos. Em ti eu irei, pois eu sei que Ele está. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia! Deus abençoe a sua vida. Que você experimente de uma semana espetacular. Que você viva a prática de tudo que você está ouvindo. Eu declaro isso sobre a sua vida. Não vai embora sem liberar uma palavra, sem declarar uma semana abençoada, pelo menos para 100 pessoas. Faça isso, meu amado. Você é uma bênção. Você é uma bênção, meu amado. Você é o melhor de Deus. Senhor Jesus.